o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, presta um novo depoimento agora lá na Polícia Federal, diante da possibilidade de perder os benefícios do acordo de delação premiada, que ele fechou essa colaboração com as autoridades policiais, com a PF, né? Vamos chamar o Felipe Pereira, ao vivo de Brasília, ele conta mais desse depoimento. O Felipe, está transcorrendo já há quanto tempo por aí? Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde para todo mundo. O Mauro está aqui atrás nesse prédio estranho. Já faz. Ele chegou um pouco antes das 3, o depoimento estava marcado para as 3. Ele chegou acompanhado do advogado dele. E o Mauro Cid chega com coisas para explicar. Ele assinou um acordo de delação premiada, então ele se comprometeu a revelar tudo que sabia. E uma situação que está pegando é que o Mauro Cid deixou de relatar dois fatos considerados bastante importantes pelos investigadores. O primeiro fato é aquela reunião que, quando foi divulgada, criou o maior bochicho em 2022 do Bolsonaro com ministros e auxiliares que falaram de virada de mesa, que o general Heleno começa a falar e o Bolsonaro diz, não, isso aí você trata depois, não vamos tratar aqui. E ele não comentou isso. Então, é um negócio super importante. E outra coisa que ele não falou, que também está chamando muita atenção e que eles pediram esclarecimentos, é que quando abriram os dados do celular dele, tinha ele tratando de R$ 100 mil que iam custear um ato. Ele, inclusive, dizia quais deveriam ser os alvos do ato, e ele dizendo, não, R$ 100 mil, tá bom. Então, são dois fatos que mostram uma participação dele, um conhecimento dele que ele não passou para a investigação, e para ele, já que ele assinou a acordo de delação, ele tem que falar tudo que ele sabia. E aí, o que o advogado dele fala? O advogado dele, César Bittencourt, diz que só se pode dizer aquilo que é perguntado. Então, eles dá a entender que só não foi relatado isso porque os investigadores não fizeram as perguntas certas. Ele terceiriza a culpa para a polícia. E aí ele já prestou um depoimento, teve toda uma série de depoimentos, o depoimento do ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, e do ex-comandante da FAB, o brigadeiro tenente do ar Batista Júnior, foram também na mesma linha de que houve uma trama golpista, houve a minuta. Então ouviram eles, ouviram todas as pessoas implicadas, aí os generais que estariam junto com Bolsonaro, Heleno, o Garnier, o Nogueira, Braga Neto. E agora o Mauro está prestando depoimento de novo para que ele explique o que ele deixou de explicar e para que ele traga novos elementos. E por que é importante a participação dele? Porque a polícia acredita que, com base no que o Mauro Cid viu, que o Mauro Cid falar, é capaz de você individualizar condutas, que significa dizer o que cada um fez nessa trama golpista, qual foi a participação de cada um. Então, por isso que é bem importante o depoimento dele agora. Felipe, obrigado pelas informações. Se tiver novidade, você volta aqui ao vivo durante o All News. Bom trabalho. Abraço. Outro. Vou chamar o Leonardo Sakamoto, que está comigo nessa segunda-feira. Sakamoto, bem-vindo. Boa tarde para você. A gente sabe que dificilmente, né, esse acordo de colaboração do Mauro Cid vai ser quebrado. Ele pode fazer aditamentos, pode, enfim, editar aquilo que ele falou, falar que esqueceu, qualquer coisa nesse sentido. De qualquer maneira, é um importante depoimento, mais uma vez, de hoje do Mauro Cid. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos e todas. Como até o advogado do Tenente Coronel Mauro Cid conversou conosco aqui numa entrevista no UOL, né, questionado sobre, olha, mas tá faltando coisa do depoimento do seu cliente, né, baseado em naquele conteúdo que a Polícia Federal mostrou ter, que naquele conteúdo que veio de outras pessoas, agora próprio depoimento do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, que não entrou na intentona golpista de Bolsonaro e amigos, né? E o advogado do Mauro Cid chegou a falar: mas a gente não foi perguntado sobre isso. Ele se saiu com essa. Ele falou: mas a gente não foi perguntado sobre isso. Então, se perguntarem para ele, ele vai responder. Eu também acho que o Mauro Cid não vai jogar fora o acordo de colaboração premiada. Ele ficou muitos meses preso, ele não quer voltar para a prisão, né? Ele não quer ver desfeito esse acordo de delação e correr o risco de ser condenado. Estou nem falando de prisão agora, de preventivo, estou falando de correr o risco de ser condenado e preso. Tipo, condenação ele vai ter alguma, mas por conta exatamente da colaboração dele, ele pode utilizar
na prática, o tempo que ficou preso e talvez fique até como um regime aberto, assim, e não volte para a cadeia. Então, ele não vai querer, ele vai acabar respondendo as perguntas. A questão é que, pelo que a gente viu pelas decisões do Alexandre de Moraes, o Mauro Cid, ele não era apenas um mero observador do que acontecia e simplesmente cumpria ordens, né? Ele atuou. Há diálogos dele com outros militares, deles discutindo trazer gente daqui, trazer gente dali, mandar gente de acolá, pegar dinheiro do agronegócio para bancar golpista vindo para Brasília e tentar, inclusive, atuar contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal muito antes do 8 de janeiro. Tá lá no despacho do Alexandre de Moraes, baseado em investigação da Polícia Federal, que o Mauro Cid está naquela discussão. Ou seja, o Mauro Cid, se não... Bem, básico. Mauro Cid, se não contar tudo que sabe agora, pode voltar para o Chilindró. Isso é fato. Agora, outra coisa é porque Mauro Cid não era apenas um observador, não era apenas um pau-mandado, né? O que tudo indica, Mauro Cid também era um golpista, né? Então, para ele, a melhor coisa neste momento é ele entregar tudo, Diego, inclusive aquilo que nem for perguntado. O Sakamoto, e o depoimento dele da primeira vez demorou bastante, né? A gente tinha a percepção de que ele estava falando muito. E a depender de quanto ele falar hoje, também vai ficar meio que evidente, né, essa situação, se ele está realmente trazendo muitos fatos novos. O que ele tem agora, e é uma coisa muito complicada para o Mauro Cid, Diego, ele tem o depoimento do Freire Gomes. O Freire Gomes falou 8 horas de depoimento, mais 2 horas de leitura, foram 10 horas de depoimento completo no final das contas. O general Freire Gomes falou pelos cotovelos, né? Espera-se, inclusive, que tenha falado muito sobre, né, como as informações que correram, sobre as reuniões golpistas que Bolsonaro teve, chamando chefes militares, né, pedindo para eles participarem de golpe de Estado, e também, é claro, agora Freire Gomes, tudo isso temperado pelo desconforto, pela chateação de ter sido atacado por Braga Neto, né? Que Braga Neto pediu bullying para cima de Freire Gomes. Então, Freire Gomes falou muita coisa e agora, e outra, não é um comunista, não é um esquerdista, né? Um esquerdopata, é o comandante do Exército apontado pelo próprio Bolsonaro, que em vários momentos esteve ao lado de Bolsonaro nesse processo inteiro. Então, fica muito difícil agora, porque agora a Polícia Federal tem um balizamento muito forte, tem um principal nome do Exército na época falando. Então, e aí está a baliza. Ele foi ouvido como testemunha, não como investigado. E aí agora o Mauro Cid tem essa coluna, né, e poste no meio do caminho, que é a declaração do Freire Gomes. Vamos ver. E ele vai ter que falar agora a verdade, vai ter que casar com aquilo que o Freire Gomes falou, né? Que inclusive o Freire Gomes, que não participou do processo, tem um depoimento mais confiável do que o próprio Mauro Cid, né? Então agora para o Mauro Cid ficou mais difícil, Diego. Então é falar a verdade ou voltar para o Chilindró.